Nesse fim de semana, gente, muito se falou sobre a possibilidade, veja bem, de o Brasil ficar sem sinal de GPS com as inúmeras sanções impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump. Toda essa, né, Cília? Pois é, a preocupação é grande, né, André? Muito Tanto que a gente está dividindo essa preocupação aqui, né? Se deve ao fato, gente, de que fontes ligadas aí ao Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmarem que a revogação de vistos de Moraes, né, e outros integrantes aí da corte seria apenas o começo e que entre as novas sanções cogitadas estariam aumentar as tarifas de importações de produtos brasileiros de 50% para 100%. E até mesmo o bloqueio do uso de satélites e GPS. Exatamente, mas de fato, na prática, será que isso pode acontecer mesmo? É aquela história, a gente fica pensando que pode acontecer, afinal, nós não temos aqui no Brasil, Cília, a gente não tem o GPS, né? Pois é. Existe na Índia, no Japão, na China, na Europa e tem mais um país também, a Rússia também tem GPS, tem o sistema GPS, que é o nome de uma empresa norte-americana. Mas a gente é dependente, né, dos Estados Unidos. A gente é dependente dos Estados Unidos e aqui no nosso país, quando você fala assim, GPS, eu não vou conseguir chegar em casa porque eu não vou conseguir usar meu GPS, meu Waze. Não, a gente está falando de agricultura, a gente está falando de petróleo, aviação, navegação. Tudo a gente depende desse sistema de posicionamento por satélite, que hoje nós não temos autonomia para fazer funcionar. Se desligarem a chavinha lá, não sei como pode acontecer isso, usarem satélites e desligarem o sinal para o Brasil aqui, a gente tá lascado, como se diz assim. Não, fica totalmente perdido. E o quanto nós estamos dependentes, né? A gente fala de... Quando a gente pensa em GPS, a gente já logo pensa ali de a gente pegar um aplicativo de mobilidade, né, colocar ali para dirigir, ou pegar um aplicativo de mobilidade também, né, vários aí no mercado, pedir comida, não, mas é muito mais ampla essa questão, né, envolve a nossa economia, envolve transporte aéreo, envolve navegação e muitas outras questões. O setor do agro também usa muito aí o GPS para fazer rastreios, a proteção ambiental, questões ambientais, né, que os órgãos fazem esse mapeamento também por meio do GPS. E aí nesse fim de semana, muito se falou sobre esse ponto que a gente começou a abordar aqui, né? Muito se falou nas redes sociais sobre esse assunto, né? E o GPS, se o Trump resolver taxar o Brasil, aumentar de 50% para 100% e cortar o GPS, como que fica essa questão, né, André? Pois é. Aí é que tá o problema. Aí, ó, então, exatamente para a gente entender melhor, a gente vai conversar agora com o presidente da Teleco, que é consultoria em telecomunicação, o Eduardo Tude. Muito boa noite para o senhor e bem-vindo aqui ao nosso jornal Tempo News. E eu começo perguntando primeiramente, pedir para o senhor explicar para a gente, isso de fato é possível um país, por exemplo, os Estados Unidos, desligarem o GPS aqui no Brasil e a gente ficar sem o sistema? Boa noite a todos. Não é possível, né? Porque, na verdade, o que a gente chama de GPS é uma constelação de alguns satélites de órbita média, né? E o que acontece? Eles transmitem continuamente um sinal que o receptor nosso, seja no smartphone, seja em outros dispositivos, ele pega o sinal de 2, 3 satélites e calcula a posição dele, né? Então, se ele desligar e esses satélites estão em órbitas médias, então eles estão rodando ao redor da Terra. Então, se ele desligar, o que ele pode é desligar os satélites, mas aí o mundo inteiro, inclusive os Estados Unidos, vai ficar sem o sinal. Então... Não tem como ele desligar só para o Brasil. Ah, tá. Então tá esclarecido. Quer dizer, há um rumor, chegou a se ventilar essa história, mas então não é possível isso acontecer. Para que se fosse desligado o GPS, teria que desligar os satélites, o que naturalmente não seria bom para eles também. Exatamente. Agora, o que a gente pode imaginar desse tipo de equipamento? O Brasil ainda não... eu até cheguei a comentar aqui, a gente não tem uma autonomia nesse sistema, né? O Brasil, a gente ainda não tem satélite, né? Que dirá sistema... Na realidade, assim, o Brasil precisa ter um sistema de GPS para ele, porque esse é um sistema global.
em que os dispositivos que são usados aqui, eles se usam no mundo inteiro, né? Então, por exemplo, você tem o seu smartphone, se você viaja, se você vai para a Europa ou para os Estados Unidos, você não vai trocar de GPS, né? Então, a melhor solução é a que a gente tem hoje de um sistema global. É claro que existem outras alternativas aí, e se houver, por exemplo, se houver algum movimento no sentido de cortar o GPS dos Estados Unidos, isso vai levar a que todo mundo se volte para um outro sistema, por exemplo, o sistema europeu, né? Ou que você passa a ter mais de um, né? Mas a gente tem que pensar isso de uma maneira global, não cada país ter o seu sistema, né? Agora, se fosse para o Brasil adaptar a sua infraestrutura, né, esse sistema, o que seria preciso? Qual que seria o primeiro passo? Na realidade, não é a infraestrutura. A infraestrutura são os satélites que estão lá em cima. A gente queria começar botando um outro GPS em todos os smartphones do Brasil, né? Tinha que começar por aí. Então, não é algo que seja viável você fazer, né? O custo é enorme. Isso aí teria que ser, se quiser alguma vez se perder a confiança nesse sistema, você teria que passar para ter dois, mas não seria o Brasil só que faria isso, né? Teria que ser o país do mundo. Uhum. Então, esse fim de semana é isso. Muitos vídeos foram veiculados aí pelas redes sociais e o principal ponto sempre foi esse, né? Brasil pode ficar sem sinal de GPS. Então, de fato, essa possibilidade não existe. Eu acredito que sim, a não ser que os Estados Unidos decida entrar em guerra com o Brasil, né? É mais fácil ele fazer outras coisas do que isso. Porque se você imaginar, mesmo quando os Estados Unidos teve guerras, né, como do Iraque, do Afeganistão, ele não cortou o sinal do GPS. Não tem como. Então, mesmo porque ele precisa desse sinal. Uhum. Então no meio de toda essa tensão aí, dessa preocupação toda, um alívio, nesse momento. Alívio, né? Um alívio, podemos respirar aliviados em relação a isso, né? Então, agradeço... Eu acho que existem outras maneiras aí, né? Tá certo, Eduardo Tucci, o Eduardo que é presidente da Teleco Consultoria em Telecomunicações. Muito obrigada, viu, por nos atender e por nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre este tema, e uma ótima noite para você. Obrigado a vocês, um abraço a todos.